Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu estou vindo aqui hoje trazer um vídeo, vou fazer de forma bem simples. Você pode olhar aí e pensar, nossa, isso é simples, é difícil. Não, não é difícil, tá? Porque eu vou buscar fazer de forma bem simples para que você possa entender, tá bem? Mas antes eu quero te agradecer. Em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui passando para você o que eu sei, o que eu aprendi com Ele, que Ele me ensinou com muito carinho. Gente, Ele é o meu professor sempre, tá? Desde que eu comecei há 44 anos atrás. Jamais eu troco o meu professor. Então, faça assim você também, gente. E quero agradecer a você também que se inscreveu no meu canal, você que vai se inscrever. Espero que você tenha gostado, que você venha compartilhando e assim eu poder continuar aqui, né, trazendo sempre novidade para você, porque são novidades que Ele mesmo me ensina, porque o nosso Deus é assim, Ele ensina, Ele te orienta, Ele segura na sua mão em cada pincelada que você dá aqui no seu tecido e em qualquer situação na vida da gente. Ele segura a gente pela mão e caminha como se a gente fosse um bebê. Gente, tem momentos difíceis, mas não podemos desistir. Eu não desisto. Veja que eu venho aqui capengando com o meu telefone, mas por que eu vou desistir? Jamais. Se eu tenho um Deus, que eu confio nele, é o nosso Criador, Ele sabe de nossas necessidades, Ele vai saber o tempo certo de tudo acontecer na minha vida, na sua vida. Então eu quero de verdade te agradecer, tá? Por você me aturar aí esse tempo todo. Eu acho que você gosta, né? Um pouquinho do meu trabalho. Espero que você não enjoe da minha voz, né? Então é tudo isso, gente. E quero também dizer para você que você é muito bem-vinda ao meu canal, tá? Você é importante para mim também, gente, independente aqui de ganhar like ou não, mas você é importante para mim, tá? Busco fazer de coração, eu não venho aqui para cobrar, para vender, eu venho aqui para dividir com você o que eu tenho de melhor dentro do meu trabalho de artesanato, tá? Pintura, crochê e outros. Eu espero poder ajudar você de forma que você consiga mesmo aí até conseguir um trabalho, aumentar sua renda e de forma tudo assim bem tranquilo, tá bom? Então, muito obrigada de verdade. Agora eu vou fazer um vídeo. Hoje é o meu aniversário, tá? Então eu resolvi trazer esse sorvetinho, né? Que é refrescante, muito gostoso, na verdade, né? Em homenagem à minha neta, que é apaixonada por morango, eu estou trazendo o sorvete com morango, tá? Então, agora vamos aqui para o nosso trabalho. Então, vou fazer aqui tudo muito fácil, tá? Olha, aqui eu tenho a tinta, o vermelho vivo, clareador, eu tenho púrpura e tem aqui uma misturinha do vermelho vivo com branco, tá? E vou trabalhar aqui de forma tudo muito simples, tá? Então, eu começo com o púrpura. Estou com o pincel número 4 da Condor, clareador, porque eu começo daqui. Da lateralzinha desse moranguinho, aqui uma banda, tá? Já busco pintar de forma que eu venha cobrindo o risco do carbono, porque quando é muito detalhe assim, eu tiro no carbono. Logo em seguida, sem lavar o pincel, eu venho com essa misturinha que eu disse, que é do vermelho vivo com a tinta branca. Porque eu faço aqui ao redor, tá vendo? Do miolinho dele, né? Esse detalhe bonitinho que ele tem.
mas me dá aqui uma visão de que é bem perto dessa cor, tá? Está bem diluída minhas tintas, mas ainda uso clareador. E aqui eu venho quase avançando para cima do púrpura que eu passei agora. Clareador. Logo em seguida, sobre essas duas tintas, eu venho trabalhando um mínimo também com o vermelho vivo puro. Aí eu já passo sobre o púrpura também, muito pouco, tá? É a mínima tinta mesmo. Se ficar uma marquinha aqui, não se incomode, porque realmente o morango aberto, ele tem aqui a marquinha mais acentuada, né? Então não tem problema. Deixei aqui o pedacinho que é do sorvete com essa misturinha ainda do vermelho vivo com faço aqui, mas eu vou deixar um pedacinho aqui, tá vendo? Olha, do tecido sem pintar. Vou circular aqui. Ele está assim, ele está meio que enviesado, tá? Então eu passo aqui. Logo em seguida, sobre esse que eu passei agora, eu venho no meio aqui e divido em duas partes, olha. E deixo um pedacinho aqui no meio sem a tinta, tá? Com o pincel número 2 e clareador, eu vou espalhar bem essa tinta aqui. Deixo um pouquinho ali, tá vendo? Vazou porque eu peguei bastante clareador, não tem problema, mas veja que ficou a marquinha, né? Aqui ainda no meio, só com a misturinha, primeira que eu passei, tá? Porque se eu começo a vir com tinta aqui agora, vai ficar muita tinta e eu não vou alcançar a mistura que eu preciso, né? Que é para fazer o meu moranguinho, tá? E faço a mesma coisa nesse aqui de cima. Agora, com uma tinta branca, gente, bem ralinha, eu vou preencher esse pedacinho aqui que ficou sem tinta do tecido, tá? Ele não é totalmente branco, mas se eu passo sobre essa tinta antes que ela seque, vai ficar bem próximo ali a cor, tá? Do moranguinho. Lavo o pincel rapidinho para não secar ali. Porque essa tinta branca que eu passei aqui, ó, eu vou espalhar o mínimo para cima dessas outras cores que eu passei. Bem pouquinho mesmo do marfim. E vou passar aqui, quase que fazendo um contorno
bem pouquinho, tá? Sobre essa tinta branca. Esfumaço também com o pincel assim, né? Vou e volto com o pincel. Com esse mínimo aqui, vermelho tomate, eu venho sobre todas essas tintas. Já passo a tinta quase o suficiente para ficar, para não ter que estar passando tinta por cima depois. Aqui na minha cidade está bem quente. Eu tenho que fazer tudo isso antes que ela seque totalmente, tá bem? Aqui no meio eu faço a mesma coisa, batidinha. Depois eu venho refazendo esse miolo aqui, porque ele tem um gruminho aqui no meio, tá? Bom, agora eu faço nesse daqui. Já diretamente com o vermelho tomate, eu vou passar sobre essa que eu passei primeiro. Não esfumaço de forma circular, tá? Porque assim eu consigo manter essa forma bonitinha dele, né? Não sai 100%, mas a gente tenta. Eu sempre digo que perfeito é só o nosso Deus, a gente tenta fazer bem feito. Então veja que eu vim passando esse vermelho tomate, clareador, sobre essas cores. Eu fiquei meio confusa porque o tomate foi cortado, mas eu escolhi um aqui para fazer. Então a gente olha para um pedaço, olha um para outro, né? Esse tomate é mim, esse tomate, esse morango, eu estava aqui no meu cantinho de trabalho. Minha irmã chega com esse moranguinho fresquinho, cortadinho, gente, que delícia, né? Ela sempre faz isso quando ela está aqui. Traz as coisas para mim, é suco, é kit idoso que ela diz, né? Que é um suco que ela faz, um suco verde. É o kit idoso aí, dá para mim, dá para meu cunhado. Ela também bebe. A gente tem que beber, né? Mas fica gostoso. Sei lá o que que ela põe. Eu sei que tem abacaxi, hortelã bastante. Olha, aqui eu estou com aquela misturinha apenas, tá? Ó. E não importa que eu venha passando um pouquinho, subindo um pouquinho aqui para cima do vermelho tomate, dos outros. Vou esfumaçando assim, com a pontinha mesmo, tá? Do pincel, ó. Sujo ele aqui de novo com um pouquinho do clareador e vou aqui, ó, desse jeitinho, fazendo pequenas batidinhas, tá? Bem, agora eu deixo daqui umas puxadinhas. Não, quando eu digo puxadinha, não é secar não, tá? É puxar mesmo, porque quando a gente vem com muita tinta uma por cima da outra, elas se misturam do jeito delas e fica fora de forma, da forma que a gente queria, tá? Eu vou começar pela cauda, tá? Então, começo nessa aqui de cima com o vermelho tomate, clareador, já deixei aqui, ó, tudo marcadinho, para você não se perder, e nem eu, né? Porque essas coisas assim, é legal a gente já fazer, ó, umas marcações, tá?
Vou esfumaçando aqui dentro com o ladinho do pincel, sem tirar praticamente o pincel do tecido. Tá, gente? Desculpa aí o barulhinho, mas barulho é eterno, né? Faço aqui com bem pouco. Eu faço apenas, olha, aqui. Bem pouquinho, tá? E trago até aqui, ó. Cuidado para não emendar no morango direto. Deixa um pedacinho do tecido aqui, tá? Entre o morango e essa cauda. Aqui também. Esse pincel, ele é molinho, eu consigo fazer agora eu pulo aqui, tá vendo? Esse acabamento da taça, porque eu faço aqui com o vermelho tomate. Deus amado, peguei muita tinta, ainda veio bolinho. Esfumaço com o pincel sem tirar de cima do tecido, com muito cuidado para não sujar. E assim eu vou marcar, olha aqui. Esse que vem aqui, ó, vou marcar aqui para você ver, ó. Esse que vem aqui até aqui é com púrpura puro. Nem precisa lavar o pincel, porque é tudo vermelho e a gente vai acabar misturando um pouco ali, um pouco aqui, 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 ó. Opa, carocinha, porque a tinta tá acabando e eu vou aproveitando até o finalzinho, gente. Aqui, tá vendo? Nesse pedaço que eu estou vendo aqui, ó, é com o vermelho tomate. Nesse que eu marquei aqui, é com o púrpura, tá bom? Para não ficar, né, um vídeo muito longo e eu fazendo a mesma coisa, tá? Olha, nessa parte aqui, da borda dessa taça, ela tem o reflexo do vermelho, então eu já venho marcando aqui. Estou com o pincel número 2, tá? Da Condo, porque são pedaços pequenos. Trago até aqui, é quase um contorno mesmo, tá? Aqui quase na direção do sorvete, com púrpura. Aqui, aqui. Depois eu venho arrumando tudo aqui. Aqui também, mas eu prefiro deixar um pouquinho mais pra frente, tá? Agora, com esse pincel ainda pequenininho, eu vou arrumando aqui. Agora eu vou acertando aqui, tá? Olha, cantinho por cantinho. Vou respeitando o limite do risco.
Agora eu vou acertando aqui. Aqui eu só não mexo agora no momento, aqui nessa parte, porque ela tem um tom bem fechado, porque ficou bem no fundo da taça, né? Então dá uma certa profundidade. Tudo que está assim bem próximo ao fundo do objeto é um pouco mais escuro, tá? Mas também tem aqui uma mesclagem por aqui, mas sempre, né, a gente precisa deixar dar uma puxadinha leve, que é para voltar e fazer a mistura da tinta bonitinho como precisa fazer, tá? Porque não adianta, né? Agora eu venho com vinho, venho com outras cores e elas vão secando da mesma forma sem dar o tom que a gente quer, não é? Então, enquanto dá aqui uma puxadinha na tinta, ou melhor, o tecido com a tinta, eu resolvi fazer aqui um fundo, uma mesinha, que é para ela não ficar jogadinha aqui, tadinha a taça, né? Estou usando pouca tinta, tudo muito suave, delicado, tá? Só vou correr aqui um pouquinho com o vídeo, porque é pouca coisa que ela vai ficar assim mais clarinha. Então, eu aqui estou usando o marfim com o caramelo, tá? Depois, para eu aprofundar um pouquinho mais a sombra aqui atrás da taça, eu vou usar o sépia, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, porque é tudo realmente bem simples. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bem? Demora um pouquinho por conta do telefone, né? A gente precisa do aparelho para as comunicações. E eu acabo atrasando um pouquinho por conta disso, tá? Mas eu espero que você esteja gostando dessa pinturinha. Então, vou correr aqui um pouquinho e já volto.
E o pezinho dela eu só faço depois, gente, porque quando eu concluir a pintura desta mesa, é que eu vou fazer o pezinho, para poder ver o que me dá aqui de reflexo no pezinho dela, tá bom? Aqui no pezinho da taça, eu botei uma folhinha e vou preencher toda essa folhinha com o verde oliva. Ela é pequena, tá? Esses outros detalhes que você tá vendo aqui são o reflexo do pé da tacinha, tá bom? Tô com o pincel número 4. Bem sem graça esses pincéis de hoje, né? O negócio ficou esquisito. Tudo bem. Não botei nem clareador aqui, porque ela tá bem diluída, tá? Lavo o pincel, tá? Então, eu pego aqui, trago até a pontinha dessa folha, e agora eu vou varrendo, tá vendo? Olha, pra cima da lateralzinha, né, desta folha. Pego de novo, de varrer de dentro para fora, agora eu varro de fora para dentro, tá? Bem pouquinho, estou aqui com o pincelzinho número 4. Se houver necessidade, passa um pouquinho mais do verde oliva, o verde pistache. Eu não quero botar uma cor aqui muito forte também, tá? Assim eu faço toda a minha florzinha. Olha, se quiser começar primeiro com o verde pistache, não estou nem botando clareador aqui, porque ela está bem diluída. Ou eu posso encher toda como eu fiz essa daqui, tá bom? Verde pistache, ali eu fiz do meio para fora, aqui eu faço de fora para dentro. Lavo o pincel rapidinho para ela não secar. Com o verde oliva, faço igual eu fiz na primeira, ó. Passo aqui de fora para dentro agora. Com o pincel em pé, eu venho varrendo essa tinta verde oliva para cima do pistache. Já aqui nesse pedacinho eu faço o contrário. Faço de dentro para fora, tá? Uma de fora para dentro, a outra de dentro para fora. Vai secar, vai ficar bem fosco, sem vida, sem brilho. Opa, aqui eu avancei. Vou acertar logo. Acerto logo aqui com o olivo antes que seque, tá? Bem, tô fazendo essa folhinha aqui para te dar aqui uma luz de como eu fiz as folhinhas do meu moranguinho, tá? Ela, aqui nesse caso, a gente tem até que acelerar um pouquinho o nosso trabalho, nossa pintura, pelo fato de estar bem quente. Então, a minha cidade tem andado bem quente, né? Então, eu pinto um pouquinho mais rápido, tá? Enquanto dá que eu vou aqui rapidinho trocar a água do meu copinho, beber uma água também, lavar meu pincel na água corrente e já estou voltando. Então, eu preencho, olha, aqui, vou marcar, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui, com uma tinta branca, tudo muito diluidinho, tá? Aqui também, ó. Então, eu já deixo aqui marcadinho, porque aqui é só mesmo, né, para preencher. Pouca tinta, tá? Tinta bem ralinha, tá bom? Preenchi essa parte aqui que vai ser com branco. Ficou ainda alguns pedaços, mas eu já prefiro fazer depois, tá bom? Agora deixo tudo aqui, dar uma mini secadinha, secada não, tá? Tinta puxar um pouquinho e eu venho já
com acabamento nessa parte, tá bom? Bem, então, passei a tinta branca aqui. Agora, gente, esse aqui eu vou ficar devendo, tá? Porque eu botei o telefone, como eu disse, o telefone da minha filha, não entendo ele ainda muito bem. Eu botei ele de uma forma que ele não gravou na hora que eu estava passando esse aqui, ó, sobre o vinho. Não sei se você lembra, quando eu passei o vermelho, eu disse que viria com um pouco de vinho aqui nessa parte do fundo da taça. Só que eu mexendo no celular, o que eu fiz? Eu botei a câmera virada para cima. Então, gravou o teto, não gravou aqui. Tá bom? Mas foi só mesmo o vinho que eu passei aqui, tá? Aqui é o mínimo da tinta vinho. Não tô usando clareador aqui agora, tá? Olha, pego, arrasto o mínimo aqui pra cima. Bem pouquinho. Venho passando com uma tinta pro lado de fora do pincel. E já vou fazendo aqui um contorno bem leve, tá? E assim eu já vou cobrindo aqui a parte esse risco, né, do carbono. Molho o mínimo no clareador para ajustar aqui. É pouquíssima tinta mesmo, tá? É só esta beirinha. Clareador. E faço aqui, venho trazendo o mínimo aqui pra cima, tá? Aqui, bem nesse meio aqui, ó, do miolinho, eu pego com o marfim, tá? Ali me dá uma visão de marfim. Então, trago aqui, mas eu não trago meio que com contorno. Eu venho fazendo assim. Com o pincel, vou fazendo, olha, assim, tá? E brincando aqui com o meu pincel. Mais um pouquinho, tudo muito pouco. Eu venho seguindo aqui, tá, ó. Ele vai secar, depois eu venho com o pincel pequenininho e vou ajustando. Essa parte aqui é pouquinho, ele é mais arrumadinho aqui pra baixo, ó. Então, eu venho, ó. Aqui, aqui ele pegou mais quadradinho, tá? Aqui, nesse meiozinho, ele tem umas misturas aqui. Olha, quase nada do vinho, tá? Apenas pelo meio. Com o vermelho vivo do outro lado do pincel. Eu vou dar uma circulada aqui, ó. Veja que eu já venho cobrindo também o pedacinho de carbono que ficou. Apesar da fruta ter um detalhe ali parecido bastante com o carbono, né? Olha, aqui também eu faço bem pouquinho. Vai secar, eu venho ajustando aqui depois, tá bom? Aqui ele tem quase um contorno e que me parece bastante com o vinho também.
venho trazendo aqui pra dentro, ó. Eu não pinto arrastando, esfregando o pincel no tecido, tá? Olha, eu faço aqui, desse jeitinho. Aqui também. Tá, bem pouquinho, tá? Não tenha medo, tá? Não vou dizer pra você que é estalar o dedo e tá pronto, não. A gente tem que pesquisar, tem que estudar para saber como fazer o nosso moranguinho. Tudo tem o seu grau de dificuldade, né? O que não podemos é desistir, desanimar. Agora, com um pouquinho da tinta vinho, ou nada de vinho, gente. Com um pouquinho do vermelho vivo, eu vou pegar aqui, olha, tudo batidinho. E ela morre aqui. Faço aqui também ao redor, tá vendo? Esse pedacinho do tecido que eu deixei sem a tinta, agora eu venho fazendo essas batidinhas com o vermelho vivo. Aqui também. Mas eu não cubro essa parte em vinho aqui, tá? Uma sombra. Com um pouquinho do clareador, eu vou arrumar aqui o pedacinho do tecido que ficou. Aqui tem... Desculpa, aqui tem pouca tinta, tanto que me parece até trama do tecido, mas agora eu já estou pintando pra valer, então não posso deixar a trama do tecido aqui, tá? Com esse mesmo pincel, nem lavo, eu venho com o marfim de novo, porque eu vou pegar daqui e vou fazendo desse jeitinho até ele se emendar aqui. Aqui ao redor desse miolinho ele tem umas pequenas batidinhas, uma coisinha diferente, acompanhando, tá vendo? Esse detalhe, ele parece em relevo, né? Mas eu venho tentando aqui fazer de forma bem parecida, tá? Nunca vou conseguir igual, claro, né? Porque quem fez foi o nosso Deus. Aqui a gente pinta e tenta fazer bem parecido, tá? Olha, o moranguinho, esse então era grande. Ele me dá bem uma visão aqui, ó, desse detalhe que eu estou fazendo. E na realidade o morango tem, né? Só que a gente aqui precisa estar observando, tá bem? Aqui eu estou usando marfim, porque também é uma cor parecida aqui para mim com o marfim, tá? Então, com uma tinta branca bem diluída, tudo aqui é bem ralinho, eu sigo, estou com o pincel número 8, o de seda macia, que eu gosto muito. Eu vou dar sequência aqui a essa pintura com a tinta branca. Tudo muito ralinho, tá? Onde der para eu trabalhar com esse pincel aqui, eu vou trabalhando. Mas olha, antes de fazer acabamento com essa tinta vermelha, eu já venho agora acertando essa tinta branca. Porque quando eu volto acertando, terminando a parte vermelha, eu fico tranquila, sem correr o risco, né, de pintar aonde eu não quero pintar, tá bom? Então, aqui eu vou passando, ó, esses cantinhos pequenininhos, vou ter que fazer com um pincel menor, claro, né? Aqui,
Deixa eu pegar um pincel menorzinho. Aqui eu estou com o número 2. Opa. Preencho todos esses pedacinhos agora. Você vê que depois eu venho trabalhando com a tinta vermelha novamente, eu venho cobrindo as imperfeições que o branco, essa tinta branca deixou, né? Só que detalhe, aqui, como ele está, é a parte da lateral do sorvete, eu passo o marfim, que tem mais sombra, o marfim, é que pra mim eu vejo como um marfim. Mas, por incrível que pareça, olha, um pensamento, tá? Do sépia. Um pensamento, ó, passei o mínimo, limpei todo ali, ainda peguei clareador, tá? Porque aqui ele me dá uma sombra bem forte. E eu trago até aqui. Você vê que a parte da sombra mais intensa tá desse lado, né? E aqui também no sorvete me deu. E eu vejo um sépia aqui, tá? Mas pintura é aquele negócio, né? Conforme os olhos de quem vê. Com o marfim, eu arrumo. Aqui bonitinho. Porque para aqui, para fora, olha, mais pro lado da pintura, ele já vem clareando, tá? Com ainda um pensamento do sépia, eu pego aqui, vou contornar esse pedacinho que eu já passei. Ai, meu Deus, nem veio de tão pouquinha tinta. Tão dura. Já dou uma contornada, cobrindo a parte do tecido, tá? E trago aqui, limpo, passei essa tinta, limpo o pincel e vou seguir, porque ela caminha um pouco ainda aqui, pra cima do sorvete, tá? Olha, sem deixar a marquinha, meio que esfumaçando com o pincel de lado para não estragar a vida do meu pincel. Esses pincéis, eles não aguentam não, tá? Com um pinguinho mesmo, apenas, eu vou fazendo aqui, ó, deixando umas imperfeições aqui, ó, tá? E é mesmo com essa cor que eu tô usando. Molho o pincel no clareador. Aí aqui eu vou seguir com o vinho, porque continua com essa parte mais sombreada, tá? Ó. Nem lavei o pincel, tá? Tô com o pincel ainda número 2. Já saio daqui de bem perto. Agora eu já vou aqui mesmo. Deixo emendar aqui no morango. Porque eu já venho aqui também, olha. Um pouquinho do clareador. Um pouquinho do vinho.
Depois eu volto acertando aqui, contornando se for preciso com um pincelzinho menor. Aqui tem apenas um pouquinho. Passei, limpo o pincel. E apenas isso, ó. Depois eu volto com outro vermelho, tá? Agora já estou mesmo aqui fazendo e fazendo logo o acabamento também. Vou cobrindo os tecidos que ficaram sem tinta, né? Lembra que eu disse o pedacinho do tecido sem tinta, sempre gosto de deixar por isso, tá? Que é para fazer esses acabamentos tranquilamente sem estragar minha pintura, nem mudar a cor. Tá? Agora, olha, por cima desse sépia mesmo, eu venho aqui trabalhando com o vinho. Venho arrastando essa tinta com batidinha, tá? Ó. Gente, a minha tinta é bem ralinha, tá? Não pode vir passando uma tinta direto por cima da outra. Vai passando, espera um pouquinho, enquanto isso vai fazendo em outro lugar. Porque o normal da tinta, você passa uma primeira mão, ela seca. Depois você vem arrumando, tá? A minha, então, que é bem ralinha, eu gosto de trabalhar com minhas tintas ralinhas porque eu volto sempre. Então, eu mais ou menos vou deixando de forma que ela não fique dura quando seca o tecido, tá? Porque se botar muita tinta, o tecido fica duro sim, tá? Como ele é de morango, com calda de morango, se você quiser, tá? Se você quiser, vem dando assim, ó, tá vendo? Passa uns pinguinhos aqui, uns pinguinhos ali, com a tinta vermelha ou com a misturinha que eu disse que é do vermelho vivo com coisa, com a tinta branca, você vem fazendo, tá? Mas eu confesso que não tô com vontade de fazer não, tá bom? Olha, e assim eu vou respeitando essa parte aqui da borda da taça. Isso aqui eu deixo por último, tá? Agora você pode pegar um pincelzinho menor com essa tinta vermelho vivo, bem pouquinho, clareador. Olha, eu estou com esse materialzinho aqui colorido, mas caso você ainda tem dúvida sobre misturinha de tinta, você sempre vai num materialzinho de cor bem branquinho, tá? Porque assim você sabe definir bem, né, a cor da tinta que você está misturando, tá? Como a gente que já tem mais uma experiência, a gente apanha, mas apanha menos, tá bom? Quem disse que eu não apanho? Eu apanho sim. Aqui, por exemplo, olha, morango pra mim é sempre uma novidade, gente. Eu tenho hora que dá medo da pintura. Mas eu não posso deixar, né, de fazer, senão eu nunca vou fazer. Então aqui eu misturei um pouquinho da tinta branca com um pouquinho da vermelho vivo. Vê que eu nem peguei a misturinha. Porque eu quero aqui clarear um pouquinho. Opa, o clareador tá aqui. Eu não peguei já a misturinha pronta, porque como pode ver, ela ainda tá mais clara do que a de lá, tá? E aqui, veja que eu não misturo totalmente, eu dou uma misturadinha lá e outra cá. E venho sempre, ó, batidinhas, fazendo essa misturinha, clareador, acerto, clareador puro,
vermelho vivo puro sobre essa misturinha que eu passei. Vermelho vivo puro. Lavo o pincel, né? Para não ficar muito diferente. E agora eu venho com... Opa, não é nada disso, gente. Aqui, limpo o pincel. Porque aqui nesse meiozinho é o púrpura puro, tá? Ó. Então, é isso. Mantenho o vermelho Natal, porque eu vou usar ele bem separado do outro, tá? Que é pra você não, né, ficar aqui perdida. Agora com o vermelho Natal. Ai, que vermelho Natal. Onde foi que eu arrumei Natal, gente? Já borrei o meu pano, ainda bem que é no lugar de sombra. Com o vermelho tomate, eu vou terminar de acertar aqui. Ah, por que se eu ainda não passei o branco? Ai, Jesus amado. Acho que eu ainda tô dormindo. Bom, aqui depois eu venho acertando com um pincel pequenininho, tá? E vou preencher toda essa parte aqui com branco. Branco bem ralinho, pode ver que, tá vendo, ó? Ela já fica quase que sobre a outra. Bom, vou dividir esse vídeo em duas partes, mas eu tenho fé em Deus que esse ano ainda eu venho trazendo a parte final, tá? Para não entrar o ano novo devendo, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, quero agradecer a você que assiste meus vídeos, que se inscreveu, que vai se inscrever, tá? Eu acredito. Se você gostou, estiver gostando, dê o seu like, compartilhe, gente. Vamos mesmo aqui quebrar nossa cabeça, fazendo nossas pinturinhas, tá? Aqui não é nada difícil, estou buscando fazer tudo de forma bem simples e fácil para que você possa realmente fazer a sua pintura, tá? Sem medo. A gente sempre tem medo, mas não podemos ter medo do próprio medo e deixar de fazer aquilo que a gente gosta, né? E fazer o que nos faz bem. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.